Olá, muito bem, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui do canal do curso de História Eduardo Baez. Eu sou Eduardo Baez, este é o curso de História, como você já está sabendo. Não sei se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, faça isso agora, antes da gente começar. E eu estou iniciando hoje um projeto já há algum tempo que está na gaveta, que é começar de antemão já uma revisão para os principais vestibulares e para o Enem, já agora em 2024. Como é que nós vamos fazer? Esse projeto se chama Três Questões. Inicialmente, toda quinta-feira, às 15 horas, um vídeo com três questões sobre um assunto, só que essas três questões estarão voltadas ou para o Enem ou para algumas das universidades do estado de São Paulo: Unicamp, USP, Unesp. A USP, o vestibular é feito pela Fundação FUVEST, a Unesp pela Fundação VUNESP e a Unicamp pela Convest. Cada uma tem as suas características próprias. Por vezes, talvez eu mescle esse assunto, e aí ao invés de três questões, serão quatro questões, porque vai incluir, são os quatro fundamentos que nós temos aí, as quatro fundações, né? O Enem, a FUVEST, a Unesp e a Unicamp. Hoje nós vamos trabalhar a Antiguidade Oriental no Enem, e em todo o Enem, desde 1998, só caíram três questões sobre a Antiguidade Oriental. Vou trazer para você. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o que a gente chama de engenharia reversa. A partir da questão, a gente retoma a teoria. Três questões para isso. Então, vamos já começar, mas antes, não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações para você receber novos vídeos, saber quando estamos no ar. É muito importante que você faça a sua inscrição. Deixa um like, o seu like me ajuda muito, mais até do que o valeu que tem aqui, se você quiser ajudar a manter o canal. Mas o like é de suma importância, faça isso. Deixa o like aí e vamos para as questões, que é o que nos interessa. E a primeira questão que eu trago aqui para você é de 2020. Olha só essa questão de 2020. Traz aqui um texto que diz o seguinte: o sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., e nascido em Babel, região do Iraque, chamava-se Kahmu-Orabi, pronúncia em babilônico. Foi fundador do primeiro Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios, e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome, Hammurabi, permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica e harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Esta última frase, o legislador babilônico consolidou a tradição jurídica e harmonizou os costumes e estendeu o direito, a lei e a todos os súditos, ela é a chave para você responder à questão. Mas observe que o texto traz um monte de informação para você dessa chamada Antiguidade Oriental. Fala da Mesopotâmia com vários povos, unindo semitas e sumérios, o Império Babilônico, o primeiro, então vai ter um segundo, o Império Babilônico, a figura do Hammurabi, que vai promover o primeiro código de leis escritas da história. Olha a gente fazendo engenharia reversa, as informações que nós temos aqui. Mesopotâmia, Antiguidade Oriental, modo de produção asiático. Nesse contexto de organização da vida social, que contexto de organização da vida social? Esse contexto no qual você vive o Hammurabi, nesse contexto da Antiguidade Oriental. Vida social estamental, hierarquizada, estratificada,
a figura do imperador como sendo a maior de todas, ele é uma figura teocrática. As leis contidas no código citado tinham o sentido do quê? As leis que estão contidas no código citado, elas existiam para quê? Veja, de novo, o legislador consolidou uma tradição jurídica. Que tradição jurídica é essa? É a famosa lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. No primeiro momento, vida por vida, no primeiro momento pode parecer cruel, mas nós temos que lembrar, nós estamos vivendo em sociedades primitivas, sociedades tribais, muitas vezes, em que a vingança pessoal exterminava a família do ofensor. Quando Hammurabi ele garante, através de um código de leis, o tipo das regras que devem acontecer para a boa vida em sociedade, ele vai conter a violência nesse cenário. Então, nós estamos falando nessas leis de garantias individuais de cidadão livre. Esse conceito de garantia individual de cidadão livre é da democracia moderna, pós-iluminismo, pós-século XVIII. Nós estamos na antiguidade. Tipificar, mostrar que tipo de regras são referentes aos atos dignos de punição. Ou seja, como você vai punir algo que lese o indivíduo ou a sociedade. É isso que o Código de Hammurabi nos traz. Conceder benefícios de indulto a prisioneiros de guerra. Nesse ponto não é o que nós temos. Conceder benefícios, já vimos, promover a distribuição de terras. O Código de Hammurabi não fala da questão da terra, mesmo porque a terra, no contexto da Mesopotâmia e da Antiguidade Oriental, ela é uma propriedade estatal, ela não é uma propriedade particular. Conferir prerrogativas políticas aos descendentes estrangeiros, também não. Então, nós temos aí a forma de como as regras devem ser estabelecidas dentro da questão daquilo que deve ser punido. Então, letra B, veja só, tipificar regras referentes ao processo da punição, daquilo que deve ser punido, como algo que lese o indivíduo ou que lese a sociedade. Essa é a função do Código de Hammurabi nesse sentido. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Essa primeira questão traz para você uma série de situações, mostrando aí um legado interessante dos povos da Antiguidade Oriental. Qual é esse legado? O legado da legislação, o legado do primeiro código de leis escrito da história da humanidade. Vamos ver uma outra questão para você poder entender. Veja só essa questão aqui de 2009, em que traz aqui um aspecto interessante sobre o diálogo do passado e do futuro, como as coisas são vistas nesse sentido. Veja só, o Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, a tumba dos vales dos reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou numa atração turística, importante, hoje é atração turística, era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Pois, veja só, o Enem aqui está querendo que você remeta à situação da exploração do trabalho e do poder exercido pelos faraós sobre as populações da antiguidade. É isso que está sendo colocado em jogo aqui. A letra A. Então, como que era interpretar na antiguidade essas construções que hoje são atrações turísticas? Na antiguidade significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. De fato, era isso que acontecia no modo de produção asiático.
na Antiguidade Oriental, a escravização de contingentes humanos destinados à construção desses monumentos, seja no Egito, seja na Mesopotâmia. Por quê? Porque o indivíduo livre era um servo do Estado, mas esse trabalho da construção de grandes monumentos, grandes obras, cabia aos escravizados. Tá? A letra B representava para as populações do Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho em canteiros faraônicos. Para o sul é o interior da África. Tudo acontecia na parte mais ao norte, no delta do Nilo, e mesmo porque a afirmação completamente errada. C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses as suas riquezas construindo templos. Não, os templos eram construídos em grande parte, por exemplo, Gizé, a tumba do Vale dos Reis, né? São templos fúnebres para garantir aí a vida do faraó pós-mortem, como eles acreditavam. D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando desocupados a trabalhar em obras públicas. Não, desocupados, eram escravizados. Todos se ocupavam no contexto. Então, é uma questão que fala do dinamismo social no contexto do Egito. E significava o peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico. Não, aliás, o luxo faraônico era visto como um grande poder por parte aí do faraó. Então você vai marcar aqui a alternativa letra A, mostrando que hoje a gente vê como obra ou como uma grande atração turística e naquele contexto era uma forma de escravização e de poder do faraó. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão que trabalha justamente os dramas sociais dessa sociedade, dessa estrutura, no qual você tem esse cenário de exploração da mão de obra claramente mostrado aí para você. Tá bom? Vamos agora para a terceira questão desse bloco, para a gente completar, que é justamente uma questão de 2008. Essa questão de 2008 traz para a gente o seguinte texto. Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto, aquele que disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, século V a.C., interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do Nilo. E por que incomum? Porque na Grécia não tinha um rio como o Nilo. Aliás, tem pouco rio por lá. A propósito do assunto, escreveu o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias, 3 meses. Porque ele se retrai e a sua corrente baixa assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro até um novo verão. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida no rio ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir da forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque todos são pequenos e de menor corrente. Nesta passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do Nilo. De acordo com o texto, julga as afirmativas a seguir. Essa é uma questão que não requer conhecimento histórico. Esta é uma questão que requer interpretação de texto. Então, ela dialoga muito mais com a interpretação de texto do português do que propriamente com a parte de história. A afirmativa 1 diz: para alguns gregos, as cheias do Nilo deve-se ao fato que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. É exatamente o que você encontra aqui em cima. Quer ver? Queria saber por que ele se retrai. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio, impedindo que suas águas corram para o mar. Está aí. A1. Beleza. Maravilha. 2. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o Nilo não sobe. Não é isso que vai acontecer.
né? 3. A explicação para alguns gregos para X unido baseia-se no fato de que o fenômeno igual ocorre com os rios de menor porte. Também não. Interpretação. É só a letra A mesmo que você vai marcar. Ok? Então, o que você vai observar aqui? Essas 3 questões, elas trazem para você justamente a ideia do entendimento desta sociedade. O Enem gosta muito de trabalhar essa discussão da interpretação, como você viu na última questão, e também da estrutura da sociedade, da exploração da mão de obra. São esses os pontos que você precisa privilegiar quando estiver estudando a respeito de Antiguidade Oriental, sendo específico para a questão do Enem. Tá bom? É isso. 3 questões por hoje. Voltamos num próximo vídeo, daqui a uma semana, toda quinta-feira, às 3 horas. Ah, tem um detalhe. Chegou até o final desse vídeo? Digita nos comentários aí Egito, para eu saber que você terminou o vídeo. Tá? Escreve Egito no final. Importante, na descrição do vídeo tem acesso a uma lista VIP, um formulário para você preencher, para que a gente possa ter uma maior interação, eu possa te mandar materiais e a gente possa caminhar mais próximo aí nesse ano de preparação, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, não deixe de se inscrever, deixa um like e a gente se vê daqui a uma semana com mais 3 questões de história para o seu vestibular. Um grande abraço, eu sou Eduardo Baez, até mais, tchau!